Olá pessoal, meu nome é Ronald, esse é o canal Mentalidade de Investidor. Caso você ainda não conheça o canal, se inscreva agora, aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos. Nosso objetivo é falar sobre educação financeira, análise gráfica e mercados financeiros, seja mercado de ação ou mercado de criptomoedas, tá certo? No vídeo passado, eu falei para vocês sobre o poder dos juros compostos, Por que investir? E aí algumas pessoas me perguntaram como pode começar, Como uma pessoa pode começar na renda variável, se era muito arriscado, como é que é trabalhar com o mercado de ações e criptomoedas. Então, vamos responder aqui algumas perguntas, tá, pessoal? Quando você trabalha no mercado, quando você quer investir algum valor, você pode investir da poupança, que seria, em tese, você teria menos risco, certo? Risco praticamente zero, a não ser que alguém venha sequestrar a sua poupança. Mas, dentro da área de investimento, o seu retorno está relacionado ao seu risco. Então, se você quer um risco mínimo, tá? Você vai ter um retorno mínimo. Então, por exemplo, a poupança, hoje em dia, ela quase que não consegue lutar com a inflação. Então você deixa seu valor na poupança e você ainda vai ter, no final de um ano, 2, 3, o seu valor diminuído na prática. Então, eu não recomendo como uma estratégia boa de investimento. Você pode partir para rendas fixas, como Tesouro Direto, CDI. Nós temos aí alguns bancos que oferecem CDIs interessantes. Quando você tem até R$250 mil, você tem uma garantia, tá certo? Do Banco Central com relação a esse valor, tá? Então se torna um pouco mais seguro, tá? E você consegue sim uma rentabilidade próximo do 1% ao mês, tá? Lembrando que você tem que descontar imposto de renda, taxas e outras coisas, tá certo? Se você quer ter um pouco mais de rentabilidade, você tem que partir para o mercado de renda variável, onde você vai sim aumentar o seu risco, tá? O mercado de ações, o mercado de criptomoedas, fundos imobiliários, Tem vários mercados de renda variáveis, tá? Cada um tem a sua volatilidade. O que é a volatilidade? É o movimento do preço, é a quantidade de variação que aquele preço pode ter em um determinado momento. Então, dentro dos mercados de renda variável, a gente pode dizer que o mercado de fundo imobiliário ele é um mercado que ele possui menos oscilação de preço. Você não vai ter, é difícil você ver um fundo imobiliário que caiu 15%, 20% num dia. Tá? Então isso é difícil de acontecer. Coisa que é muito comum, por exemplo, no mercado de criptomoedas, que hoje é um dos mercados mais voláteis que a gente tem. Certo? Também depende muito do tempo gráfico que você está utilizando. Tá? Se você estiver utilizando o gráfico diário, o gráfico semanal, você vai ter menos volatilidade do seu gráfico, menos risco. Tá? Então, voltando. O mercado de fundo imobiliário ele é bem interessante porque, além da valorização do seu fundo imobiliário, você ainda vai ter o pagamento dos dividendos, que é um aluguel que você recebe proporcional ao número de cotas. Ele é bem parecido com o mercado de aluguel de imóveis mesmo. Um exemplo, você vende um apartamento por R$300 mil, certo? E você coloca esse valor no fundo imobiliário, ele vai te dar o valor relativo a um aluguel, em torno de R$1.500, depende da cota. Mas tudo isso você tem que estudar antes e ver, tá certo? Qual é a cota, quanto é que está sendo pago o valor daquela cota com relação a fundo imobiliário. Tudo isso eu falo no meu curso, o curso Investidor do Zero, e eu estou pensando aqui, caso vocês tenham interesse, começar a fazer aulas aqui no YouTube. Mas para isso, eu preciso que vocês coloquem nos comentários se vocês querem que eu faça isso. Porque essas aulas dão um pouco mais de trabalho, Eu preciso que vocês se inscrevam, tenham audiência para essas aulas, para eu fazer. Eu tenho o maior gosto de fazer isso, o maior prazer, mas preciso que tenha audiência, tá certo? Então, sim, caso vocês queiram esses conceitos iniciais, o que é o CDI, o que é o Tesouro Selic, fundos imobiliários, ações, qual é a diferença, o que é uma ação, o que é uma criptomoeda,
vamos lá, coloca nos comentários, tá certo? Se inscreva no canal e caso a gente tenha uma audiência boa, eu começo a fazer isso gratuitamente aqui, semanalmente, aulas para a gente fazer um curso, né, básico, né, de introdução ao mercado financeiro, tá certo? Então, voltando para o mercado de renda variáveis, né, depois do mercado de fundo imobiliário, nós temos o mercado de ação como um mercado arriscado. Dentro do mercado de ação, né, nós ainda temos ações mais voláteis e ações menos voláteis. Tá? Então parece complexo falando tudo isso agora, mas o mais importante, por isso que eu utilizo a análise gráfica, é você ter uma estratégia. Uma estratégia de compra e uma estratégia de venda. E aí você não vai se preocupar, tá? Qual é a ação que você vai investir, se ela é muito volátil, se ela é pouco volátil, tá certo? Quando você tem uma estratégia segura, você tem sim a capacidade de pegar ações voláteis, que te dão um bom retorno, diminuindo ao máximo o risco de perder dinheiro naquela ação. O seu setup, né, a sua análise gráfica, vai dizer o ponto exato de entrada e de saída. É qualquer setup que vai ser bom assim? Não. Eu já utilizei muitos setups, tá certo? E refinei aos meus setups preferidos, né? Que é o setup que eu trabalho no meu curso de investimento, curso completo, que eu vou lançar em setembro. Tá bom? Muito bem. Então, voltando. Por onde eu devo começar? Você deve começar, né, caso queira trabalhar no mercado de ações, ou caso queira comprar Tesouro Selic, né, que é um investimento seguro, né, também tem uma menor rentabilidade, você deve começar por um home broking, tá certo? Então vamos dar uma olhada na telinha da gente. Bom, esse aqui é a telinha de entrada da Rico. Eu utilizo a Rico para comprar minhas ações, tá certo? É bem interessante, tá? Algumas corretoras, tem muitas corretoras, né? Hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia muitos corretores dão taxa zero, antigamente era só a Clear, né? E eu confesso a vocês que eu sempre corri atrás de corretora que me desse taxa zero, mas hoje eu vejo que isso é uma maior bobagem. Eu tenho que ter uma corretora que seja segura, que seja rápida, e que você tenha alguma vantagem em utilizar ela. Por exemplo, tem corretores que você consegue colocar ordens de compra e de venda com o mercado fechado. Tá? Não é toda corretora que faz isso. A Clear, por exemplo, não faz isso. E dentro da estratégia que eu uso, isso é muito importante. Por isso que eu não uso a Clear para comprar ações. Embora que eu já usei bastante ela e uso ela para comprar opções. Tá? Mas para ações eu não faço isso porque eu coloco ordens com o mercado fechado. E aí você pode usar a própria XP, que é muito boa, tá certo? Você pode usar a Rico e tem muitas outras corretoras que você pode utilizar. Então, primeiro você precisa de uma corretora. Esse é um exemplo, é o que a gente chama de home broker, né? Você vai ter aqui dentro dessa entrada, eu não vou entrar aqui com vocês agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu posso fazer um vídeo entrando, ensinando como comprar, como vender, como colocar ordem de stop, o que é uma ordem de stop. Como eu falei, no curso que eu posso criar para vocês aqui, caso vocês tenham interesse. Essa é a telinha da Rico. É um exemplo de corretora, um exemplo de um home broker que você pode comprar tesouro, ações, entre outras coisas, tá? Você tem aqui, por exemplo, a Clear. A Clear é outra também que você pode comprar tesouro, ações, várias outras coisas para você começar a investir, tá? Para quem é investidor pequeno, eu recomendo essas duas. Todas são aqui do grupo XP. Você pode utilizar a própria XP, ela também é muito boa. Você também deixa colocar ordem com o mercado fechado, tá bom? Beleza? Então eu queria tirar essa dúvida, porque o pessoal tava, né, como começar. Você tem que criar uma conta aqui, tá? Uma conta numa corretora, tá? Se você quiser trabalhar com criptomoedas, aí você não vai comprar por aqui, você vai comprar numa exchange. Aí você tem a Binance, tá certo? Você tem um monte de exchange. Eu gosto da Binance, que ela é bem segura. Tem a Bybit, que eu trabalho também. Eu também acho ela bastante boa, tá certo? Então você vai utilizar uma exchange, que aí é um pouquinho diferente, tá? A forma de você fazer o seu cadastro, tá bom? Muito bem. Vamos voltar agora aqui para a nossa análise de mercado, para o vídeo não ficar muito longo, né? A nossa história que a gente conta aqui todo dia. Então, começando pelo DXY, observem que ele veio fazendo aquele movimento, ele seguiu aquele movimento das setinhas que eu mostrei a vocês, ó, lembram?
Para quem está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, tá? De dar o like, que é o que é vamos dizer, a recompensa que vocês me dão por estar fazendo essa análise aqui com vocês, e faz também com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Então interajam comigo, me digam quais ativos vocês querem que eu analiso aqui para vocês. Mas para quem está chegando agora, há mais ou menos uns 10 dias atrás, tá? Eu fiz esse desenho mostrando o que o preço ia fazer. Fiz esse desenho antes do preço, né, executar esse movimento, tá? E foi batata, né? Ele fez exatamente o que eu previa, né? No vídeo passado, eu falei que ele viria até aqui, ó, essa mínima do Ficube, que eu falei para vocês que é uma mínima que o preço iria parar. Não quer dizer que ele vai recuar e cair a partir daqui, só estou mostrando que ele iria até esse ponto, que é um alvo do Ficube, que o preço sempre respeita os alvos do Ficube, certo? Então esse é o DXY, tá? O S&P, né, embora muita gente esteja falando aqui, né, que os Estados Unidos está ruim das pernas, tá notícias ruins agora, mas o meu gráfico ainda está mostrando, tá certo, que o S&P ainda bem. Eu vou até lançar um vídeo depois explicando para vocês o que vocês devem seguir. Será que é melhor seguir o gráfico ou será que é melhor seguir notícias? É um tema bom para eu fazer para um próximo vídeo, tá bom? Vou explicar, falar um pouco mais sobre isso, tá? Ibovespa. Bom, o Ibovespa, sim. O Ibovespa, a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque ele vem subindo bastante, fez aquela acumulação, todo esse movimento aqui eu trabalhei com vocês nos vídeos. Ele foi no alvo que eu indiquei para vocês que eles iriam. Ele parou nesta linha aqui, nesta área de suporte, e ele está enfrentando, né, no vídeo passado eu falei, ele está imprensado entre essa área de resistência e essa área de suporte. Eu vou deixar aqui o card do vídeo passado para vocês verem como eu expliquei exatamente isso. E é isso, ó, quando ele bate nessa área de suporte, vem força compradora para empurrar o preço para cima. Bateu nessa área de resistência, vem compra vendedora e joga o preço para baixo. Isso vai imprensando o preço como uma mola. E em algum momento ele vai fazer um movimento mais forte para cima ou para baixo. Ronald, você não tem como adivinhar para onde é que o preço vai? Não, nem eu, nem ninguém. Tá certo? Se alguém diz a você que tem como você adivinhar o preço, ele está mentindo. Ronald, mas você disse do DXY que você fez esse movimento, você previu o movimento do preço? Não, eu não previ. Eu trabalhei com probabilidades, já pela experiência que eu tenho de mercado, e vi sim que ele iria fazer esse movimento, tá certo? E ele fez, tá? O Ibovespa agora, se eu fosse fazer uma probabilidade, uma previsão, tá? Eu iria dizer a vocês que o Ibovespa tem tudo para ir para baixo. Como eu botei essa seta aqui, ó. Lembra que eu botei essa seta há uns vídeos atrás? Por quê? Bom, vou explicar. Pelo price action, ele está lutando numa zona de resistência. Pode romper? Pode. Mas este candle aqui já é um candle feio, mostrando que se tentou novamente romper essa área e veio uma força forte empurrando o preço para baixo. Quer entender mais como interpretar os candles? Deixa aí nos comentários que eu coloco isso no curso que eu faço para vocês, tá bom? Beleza. Continuando, pelos meus indicadores, pelo Ficube, tá? Se eu colocar aqui no gráfico de 2 horas, eu consigo antecipar quais são os próximos movimentos. E ele está aqui, ó, numa acumulação onde eu já tenho um leque 34 para baixo, tá certo? Essas mínimas, elas ainda não estão muito claras, tá? Do qual é a posição, né? Qual é a direção que o preço quer ir, entende? Então, estamos indefinidos, tá? Estamos indefinidos. O que eu posso dizer a vocês? Que ele fez um topo, fez um fundo. Fez um topo mais baixo e fez aqui um fundo mais ou menos do mesmo local. Vamos ter que esperar ele fazer esse novo topo. A hora que ele fizer aqui um pivô, o que é um pivô, Ronald? É esse movimento de sobe e desce, tá certo? A hora que ele fizer um pivô, eu acredito que ele vai decidir qual é a direção. Se ele confirmar esse pivô aqui,
ele pode estar confirmando o pivô de baixa, dizendo que o preço pode vir até esta área aqui, ó, onde está a minha seta desenhada. Essa seta já está desenhada há bastante tempo, certo? Então, vejam os vídeos passados, né, para vocês verem como a análise gráfica ela permite que a gente consiga ter um grau de assertividade bem importante. E é isso que eu falei para vocês, sobre questão de trabalhar com o mercado de renda variável, que sim, é um mercado arriscado, desde que você não tenha uma estratégia, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Aqui eu estou fazendo uma análise, parece complexo, mas existem estratégias bem simples, né? Que é como eu vou mostrar a vocês já já e venho mostrando todos os vídeos. Bitcoin. Bitcoin, ele está aqui, ó, deixa eu botar aqui no gráfico diário. Bitcoin, ele está fazendo o movimento que eu disse a vocês que ele iria fazer. Exatamente, olha aqui, ó, pá, foi exatamente no ponto, na mina aqui do Ficube. E agora ele está recuando, sendo que existe essa área aqui de suporte, que é uma área forte, que o preço tem sido defendido. Se ele perder essa área, gente, acredito que vá um pouco mais abaixo, tá? Mas por enquanto, estamos ainda segurando, que nem o Ibovespa, né? Segurando nesta zona de resistência e nessa zona de suporte. Mas se eu fosse arriscar uma previsão, eu arriscaria esse movimento que eu já desenhei para vocês há algum tempo, tá bom? Mudando agora aqui de setup, eu vou fazer o setup das minhas médias para a gente analisar a minha carteira que eu venho compartilhando com vocês, para vocês verem o momento certo de entrada e de saída que eu faço e para vocês verem como funciona, tá certo? Funciona muito bem. Então, Sinqia, ela está aqui, mostrei a vocês, ó, também lutando nessa área, tá? Uma área de bastante resistência, tá? Não consegue sair. Eu não saio dessa ação agora porque eu só saio no cruzamento das médias, porque eu não sei se ele vai estourar para cima ou vai estourar para baixo, mas sei que sim, ele está numa zona bem difícil de romper, certo? Se o Ibovespa for para baixo, provavelmente a gente vem para baixo. Como aqui eu já estou no lucro, meu stop já está posicionado, não tenho como ter prejuízo, eu vou esperar e ver o que as médias vão me indicar. Por enquanto, estou comprado, tá? Estampar está aqui, também um bom lucro, as médias apontando para cima, tudo tranquilo. E Duque também indo muito bem, tá certo? Ó, médias apontando para cima, nenhum sinal de reversão. E Duque venceu, olha aquela história que eu falei aqui, ó. Olha assim que aqui, olha essa resistência que eu falei. Se eu chegar aqui e vender, desistir dessa ação, porque eu acho que ele vai cair, você teria perdido este movimento da Eduque, que ela fez também, ó, bateu, bateu, bateu e rompeu. Então, gente, vocês não devem achar o que você vai fazer. Ah, eu acho que vai cair, eu acho que vai subir. Não é assim que se investe, tá? Siga alguma estratégia. Então, estampada bateu, desculpa, Eduque. Ela bateu e rompeu. Agora, o próximo alvo dela, deixa eu ver se eu identifico, próximo alvo dela, pelo price action, tá nele, na verdade, é esta área aqui. Esses últimos topos, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Ele vai enfrentar agora, está enfrentando agora. Olha só como é interessante, ó. Tá vendo? O candle aqui, ó, exatamente na área que eu botei. Ele foi e recuou, tá? Então, é importante agora observar esta zona. Caso ele consiga romper essa zona, nós vamos ter esta outra zona. Vamos ter esta outra zona. Como zonas de resistência fortes. Já vou deixar aqui, né, desenhado para vocês. Mas eu não estou seguindo muito isso. Eu só estou mostrando para vocês os pontos de parada. O que eu estou seguindo são as minhas médias, que por enquanto está muito bem, obrigado. Show! Então também está indo, ó, bateu nessa zona e rompeu. Repare que, como eu já expliquei a vocês nos vídeos anteriores, ele rompe, faz um reteste aqui, ó, repare que ele rompeu, fez um reteste nesta área aqui, ó, sentiu isso aqui como uma zona de suporte, e agora deve fazer um movimento até o próximo alvo que eu desenhei em algum momento, nem me lembro como que eu desenhei, mas está aqui. Ó. Deve seguir adiante, tá?
MRV, também seguindo muito bem, tá? Muito bem. E VEG fez um movimento muito forte. Vou apagar isso aqui. Foi um movimento do alvo dessa cunha, sentiu, recuou, se apoiou aqui na média, tá certo? E vamos ver o que ela vai fazer, se ela vai querer continuar subindo, se ela vai lateralizar ou se ela vai cair. Eu vou seguir o que as minhas médias indicarem, tá certo? O que as minhas médias indicarem. O ponto de compra que eu fiz aqui foi aqui, ó. Por isso que eu não botei ainda nenhum indicador de lucro, porque ainda estou muito perto do meu ponto de entrada, tá? Meu stop está aonde, tá certo? Meu stop neste momento está aqui. É um stop bem arriscado. E aí como é que você trabalha com um stop desse? Tá? Um stop de 10%. Eu trabalho pelo tamanho da minha mão, quanto eu entrei, tá? O quanto eu entro de dinheiro numa ação tem a ver com o tamanho do meu stop, certo? Então, por enquanto, eu estou com esse planejamento. Repare que você tem que estar com tudo calculado. Hora de entrada, saída, o stop, ok? Muito bem. Então, pessoal, eu queria deixar o recado para vocês que eu estou disposto aqui a fazer um curso gratuito no YouTube para vocês, no básico, tá? Ensinando como entender o gráfico, como entender os candles, como comprar uma ação, como se cadastrar no home broker, tá? O que é Selic, CDI, ou seja, fazer um curso geral, caso vocês tenham interesse, tá? Digam para mim, a hora que eu ver que tem um público, tem audiência para isso, eu faço, tá bom? Caso vocês queiram que eu analise algum ativo de vocês, seja criptomoedas, seja ações, peçam também nos comentários que eu faço, tá bom? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.